começou a gravar a reunião, né? A gente vai gravar, né, para disponibilizar para a turma de vocês, as pessoas que não estão aqui, né? Se vocês mesmos quiserem ver depois. Seguinte, né? Para quem ainda não sabe, né? Sou o professor Lucas, eu sou professor no 8º ano de Projeto de Vida e Educação para a Cidadania. E na aula de hoje, né, a gente vai conversar um pouco mais sobre a semana 2 do PET 2. Vocês dois estão aí me acompanhando, vocês me ouvem bem? Tá tudo tranquilo, né? Sim, tá tudo tranquilo, professor. Então, com menos pessoas fica mais fácil de controlar, né? Mas o ideal, né, é melhor quando a gente tem mais pessoas. Mas, É, enfim, se quando os alunos forem chegando, aí a gente recebe e eles vão acompanhando a aula. Seguinte, educação para a cidadania. Eu vou pedir para vocês desligarem o microfone aí. Antônio, como tá só vocês dois, é muito tranquilo de vocês falarem, a hora que vocês podem falar. Abre o microfone e pergunta, mas quando eu estiver falando, eu peço para vocês deixarem desligado para a gente não ter problema. Peço agora, né, para vocês escreverem o nome de vocês, né, no chat aí, né, vocês já viram como que é na aula anterior, né, na aula do projeto de vida, para a gente registrar, para você ter a sua presença registrada. Depois eu vou encaminhar, né, a escola pede para a gente encaminhar os alunos que estiveram presentes na aula ao vivo, né, na aula, no aulão, né, como a escola está chamando. O tema de hoje, né, é exclusão social no Brasil. Antes de falar, né, da definição de exclusão social, vocês dois podiam me falar o que vocês acham que é exclusão social. pensando assim, não. E você, Antônio? Ah, professor, esqueci. Eu não coloquei o 8º ano, não. Não entendi. Eu não coloquei o 8º ano. Não, tudo bem, tá tranquilo. Agora é só o 8º ano, porque lá no projeto de vida que tinha 7º e 8º, mas agora educação para a cidadania é só o 8º ano. Seguinte, vocês estão vendo aí a apresentação, né? Sim. Exclusão social. Eu vou ler, né, como não é nenhuma leitura longa, são trechos curtos, eu vou ler e depois da leitura eu explico. Aliás, Antônio ou o Alex, vocês conseguem ler aí? Eu consigo. Então você pode ler, por favor, que aí eu acompanho aqui, depois eu explico. Depois só essa partezinha. Mas ela é ruim, meio ruim, tá? Não liga, não. Tudo bem. Plano de estudos totalrados, PET 2. O que você está vendo não é exclusão social, não? Tá escrito plano de estudos do PET 2. Espera aí, só um momento. Agora apareceu para mim exclusão social. Pra mim Tá também. aparecendo? Ah, tá. Então, leia para nós, por favor. Tem que dar o zoom. Tem como dar o zoom? Vou ler aqui. Exclusão social de... Sim. Não. Um processo de... Quero ler. Oi? Nada não, pode continuar. Como é que deve estar meio bugando aqui? A, a forma... Come... Apartamento... Calma, leia, pai. Leia, então. Leia de tudo. Aí, ó. Vou ler então. Afastamento. Ah, Só um minutinho. Aí.
Exclusão social designa um processo de afastamento e privação de determinadas indivíduos ou de grupos sociais em diversos, nossa senhora, ambientes. Não, a palavra está cortada. Âmbitos. Âmbitos da estrutura da sociedade. Trata-se de uma Professor. Sim. dá mó nervo de ler. Mano, é muito Condição difícil, não bolei todinho. inerente Aqui, ao peraí. Pode continuar. uma condição inerente ao capitalismo contemporâneo, ou seja, esse problema social foi as pessoas que possuem essa condição social sofrem diversões processões eles são agora cortou com o meu nome. Eles Eles são são marcados pelo marginalizados pela sociedade e impedidos de exercer livremente seus direitos de cidadão. Seguinte, a gente pode definir exclusão social como um processo em que a gente exclui. A gente, estou falando a sociedade, exclui, impede que determinados indivíduos ou determinados grupos exerçam a cidadania, sejam livres para exercer a cidadania. Tendo isso em vista, tendo em vista que a exclusão social é um processo de afastar, de impedir que as pessoas ou os grupos sociais ocupem os espaços da sociedade, da estrutura da sociedade. Vocês conhecem grupos que são, ou pessoas que são excluídas da sociedade? Vocês saberiam me dizer um grupo ou um determinado indivíduo que é excluído da sociedade? Eu não conheço nenhum, não. Eu também não. Não, né? Vocês não conhecem. Mas a gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, as pessoas em situação de rua, né? As pessoas moradoras de rua. Vocês acham que eles são excluídos da sociedade? Acho que sim. Por quê? Não sei explicar, não. Então, o processo de exclusão social é quando a gente impede que esse indivíduo ele exerça um papel, um determinado papel na estrutura da sociedade. Por exemplo, um morador de rua, né, uma pessoa em situação de rua. Quando ela entra numa loja, ela é tratada de maneira igual? Não. Porque já existem, Não. de certa forma, já existem alguns preconceitos sobre essa pessoa, sobre esse indivíduo. Se a gente vê, né, um morador em situação de rua numa loja, a gente preconceituosamente acha que ele está ali para quê? Para roubar alguma coisa, né? O Antônio, você tá deixa eu desligar o seu microfone, por favor. Então, o processo de exclusão, de afastamento social, ele, em geral, ele é fruto de determinados preconceitos que a gente tem, né? Que a gente, enquanto sociedade, carrega sobre determinados indivíduos ou determinados grupos. Então, é nesse contexto que a gente tem, né, a exclusão social. Continuando aí, ó. Conforme eu falei, né, a exclusão social ela é marcada pelo preconceito. O morador em situação de rua, no exemplo que eu estava dando, se a gente vê ele dentro de uma loja, a gente logo vai achar que ele vai roubar alguma coisa. Mas todos os moradores em situação de rua que entram numa loja, eles roubam? Professor,
Professor, Sim, pode falar. hoje o meu tio tá preso, né? A teatro da Sim. minha casa foi roubada. Eles achou que era ele. Tava acusando ele, entendeu? Então, isso é um exemplo esse exemplo que você está dando é do preconceito, né? A gente, enquanto sociedade, a sociedade produz preconceito com relação às pessoas que já tiveram em situação de privação de liberdade, né? Que já foram presas. É, inclusive, algumas pessoas têm dificuldade, né, em encontrar emprego em função desse processo de exclusão social movido pelo preconceito, porque, em geral, a sociedade acha que se a pessoa já esteve presa, que que ela vai voltar a fazer algum crime, ou então que ela não é uma boa pessoa, né? Enfim, esse é o seu tio que você falou? É, Esse exemplo que você deu do seu tio ocorre. As pessoas têm receio de contratar pessoas que já foram presas. É, se seu tio estiver conversando com determinadas pessoas, né, elas vão achar estranho, né, vão querer se afastar dele porque ele já esteve em situação de privação de liberdade. Isso é um exemplo clássico, né, do quanto que um determinado preconceito contra um determinado indivíduo faz com que ele possa ter problemas, né? Ele acaba se afastando da sociedade. Esse afastamento a gente chama de marginalização na sociedade, né? Em geral, né? Ela está lá vivendo de maneira harmônica, as pessoas estão convivendo, mas determinados grupos são expulsos, são colocados à margem, né? São colocados para fora da sociedade. Então, é nesse contexto que a gente tem o que a gente chama de marcadores de exclusão. O que são marcadores de exclusão? São determinadas condições do indivíduo que fazem com que a sociedade tenha preconceito com relação a esses indivíduos. Eu coloquei alguns exemplos aqui. O exemplo que você deu, que você falou do seu tio, né, é bem real, né? Mas além desses marcadores individuais, né, porque no caso aí a situação, né, de privação de liberdade é uma coisa individual, mas nós temos na sociedade alguns marcadores que são com determinados grupos, raça e cor, gênero, orientação sexual, região. Esses marcadores são, como eu posso falar, são condições do indivíduo, mas que a sociedade vê com preconceito, que acaba favorecendo, que acaba contribuindo para que esses indivíduos, né, esses grupos, fiquem marginalizados, fiquem excluídos. Vocês concordam que com esses marcadores? Vocês entenderam o que é esse marcador? sim. O cara que não gosta das pessoas. Hã? Você tem complicito com as pessoas, com outras pessoas. Exatamente. Esses marcadores infelizmente, são marcadores de preconceito. Nós, enquanto sociedade, nós temos preconceito, que se manifesta de várias maneiras. Mas alguns grupos são mais alvos, de certa forma, de preconceitos. Nós temos aí o preconceito racial, nós temos também a questão do gênero, né, da mulher. Por exemplo, vocês já ouviram falar de feminicídio? Não já ouviram falar? Sim. Feminicídio, de Eu certa já ouvi forma. falar, só que eu não sei o que que é, não. Então, feminicídio é quando ocorre um homicídio e esse homicídio ele ocorreu de certa forma em função do ser humano ser uma mulher. Hum, Eu Vocês já entendi, professor. certamente já viram numa relação, vocês já viram uma situação em que o homem não aceita o fim do relacionamento? Ah, já vi isso já, sim. Então, isso é uma relação de gênero especificamente das mulheres. São as mulheres que sofrem esse tipo de violência. Vocês já ouviram situação em que a mulher não aceita que o marido
quer terminar e que ela vai lá e mata ele. Isso não é Não. comum. O que É ocorre é o contrário. contrário, porque o homem não tem essa condição, né? Não tem não está acometido desse processo de exclusão, no sentido de os homens não são alvos de homicídio em função de ser homem. Já as mulheres, em função da sua condição, elas acabam sendo alvos desse crime, né? O feminicídio. Entendeu agora o que é o Sim, feminicídio? sim. Sim. Além da questão da raça e da cor, do gênero, temos também a questão da orientação sexual e da região. Vocês acham que nós, enquanto sociedade, a gente tem preconceito regional? Sim, tem Regional, pessoas professor? que não gostam de pessoas porque elas moram em tal região. Então, a gente pode levar em consideração essa região aí, tanto região do nosso país, por exemplo, certamente vocês já ouviram vários tipos de apelidos, de formas, entre aspas, de se referir às pessoas do Nordeste. Falar nordestino, né, de maneira pejorativa. Tem uma expressão que eles falam, cabeça achatada, aquele pessoal da cabeça achatada, Paraíba, enfim. E tem também a questão do preconceito de regiões da própria cidade. Já ouvi relatos de pessoas, de jovens, né, quando vão preencher uma ficha de emprego e tem vergonha de colocar, eu moro no Beco 22, número 6 sei lá, Landi, primeira seção, vamos supor. Nem sei se o Landi tem esse beco, né? Mas, enfim, porque elas sabem que se o receptor, né, dessa mensagem, dessa informação, for uma pessoa preconceituosa, que ele vai ser alvo de preconceito. Então, além do preconceito. Você quer falar, Alex? Ô, professor, Sim. quando eu comecei a estudar aí, minha perna é maior que a outra, né? Aí me Hum. começou a chamar de tá fundo, tá raso. Eu não ligava, não. Chamar de quê? Tá fundo, tá raso. Isso. Enfim, isso é uma situação complicada, né? A gente tem que, inclusive, conversar mais, né, sobre essas, entre aspas, brincadeiras, mas não tem nem um pouco de brincadeira, né? A gente está prejudicando o outro. E essa prejudicação, né, faz com que essa pessoa seja excluída da sociedade, né? Disso que a gente está falando, né? Disso que a gente vai estar refletindo aqui hoje. Então, além da questão da região do próprio país, tem a questão da região dentro do próprio município, né? As pessoas, quem mora em comunidades, vilas e favelas, as pessoas sofrem preconceito porque acham, né, uma parte da sociedade acha que quem mora nesses lugares são tudo ladrão, que vai fazer coisa ruim. Vocês já perceberam isso? Sim, Sim, também. Então, esses marcadores de exclusão, eles contribuem para o processo de exclusão de grupos ou indivíduos da sociedade. Esses marcadores, eu estou chamando de marcadores, mas é o quê? São esses preconceitos, né, sofridos por esses grupos que fazem com que eles permaneçam num círculo de exclusão social, fazem com que eles não consigam exercer plenamente os seus direitos na sociedade. Lembrando que cidadania é o quê? Cidadania a gente pode definir como um conjunto de obrigações, de direitos de determinados grupos humanos que estão inseridos dentro de uma determinada sociedade, dentro de um determinado território.
Só que no Brasil a gente tem uma grande maioria, né? Vocês viram o vídeo da aula da semana passada, que inclusive eu estava falando de cidadania? Eu ainda não Professor, cheguei a ver, não. professor, nessa aula passada que você tá falando, eu não estava presente, não. Não, foi no. Eu fiz o vídeo e coloquei no Google Sala de Aula, né? Eu estou vendo que vocês ainda não estão conseguindo acompanhar, né, direito o Google Sala de Aula, né? Não. O processo, né, no início, né, a gente tem mais dificuldade mesmo, né, isso é normal, faz parte, mas é bom vocês já irem se apropriando, né, para que vocês possam utilizar, né, porque essa que é a plataforma que o Estado oferece. Não é uma posição minha, não é eu que quero postar no Google Sala de Aula, é o próprio Estado, não é eu, não é a escola, a própria Secretaria de Estado de Educação que determinou, né, que a gente utilize essa plataforma. Oi, Péricles, bem-vindo novamente. Continuando aqui, então, esses marcadores de exclusão são o quê? São preconceitos sofridos por determinados grupos. No quesito raça-cor aqui, qual grupo que sofre preconceito? Estão me ouvindo? Professor, se explicar, não. O professor, Sim. repete de novo, por favor. Então, eu acabei de falar que esses marcadores, na verdade, eles são preconceitos sofridos por um determinado grupo ou um indivíduo. Aí eu perguntei, no quesito, né, no marcador raça, cor, qual grupo que sofre algum tipo de preconceito? Os negros. A população negra, né? Exato. Com relação ao gênero, eu já falei, né? Qual grupo que sofre algum tipo de preconceito? As mulheres. Com relação à orientação sexual, qual grupo que sofre preconceito? As mulheres. As mulheres. Não, orientação sexual é outra coisa. Não é gênero. Orientação sexual se refere à, à condição sexual da pessoa, né? Qual é Os a sua orientação sexual? Se ela é homossexual, se ela é heterossexual, se ela, enfim. No caso aqui de orientação sexual, o grupo, né, que sofre preconceito são os homossexuais. E no caso da região aqui, varia, né? Porque tem tanta região, a gente pode falar tanta região do país, como também a gente pode falar de região dentro da própria cidade, né? As vilas e favelas. Até então está todo mundo entendendo? Quer perguntar alguma coisa? Não, tô entendendo. Eu também tô entendendo. Péricles, você que chegou agora, você está entendendo? Nós estamos falando agora dos marcadores sociais, né? Que são o quê? São preconceitos que determinados grupos sofrem na sociedade. E esses preconceitos acabam favorecendo a exclusão social desses grupos. O processo de exclusão é um processo de impedir que determinados grupos ou indivíduos exerçam os seus direitos. É disso que a gente está falando. Continuando, então, eu coloquei aqui o conceito de cidadania, né? Que lembrando, conceito não, né? Relacionando, né? Que a exclusão social, ela coloca os grupos marginalizados. Então, aqueles grupos que eu acabei de falar, negros, mulheres, homossexuais, determinadas favelados, nordestinos, enfim, esses grupos eles acabam sendo marginalizados, eles acabam sendo impedidos de acessar direitos dentro do território, dentro da sociedade em que eles estão inseridos. Todo mundo entendeu isso ou não? Sim. Sim. Tá tranquilo?
Péricles, Sim. tá entendendo? Tranquilo. Tá, né? Então, seguinte, como esses grupos, eles são excluídos da sociedade, eles acabam não tendo acesso a determinados serviços econômicos. O que que eu estou falando? O que que são serviços econômicos? Ter uma moradia digna é um serviço econômico. Ter um carro, por exemplo, um bem econômico. Vários benefícios econômicos, né, que algumas pessoas da sociedade têm, esses grupos sociais, eles acabam não tendo por causa desse processo de exclusão social. A exclusão social, ela gera desigualdade social. O conceito de desigualdade social, vocês provavelmente ouviram falar, mas vocês saberiam me dizer o que é desigualdade social? Professor, eu sei que é Pode isso, falar. não. Sabe não, né? Não. Então, desigualdade quer dizer o quê? Uma coisa que não é igual. Igual todo mundo sabe o que é, né? Igual Então, que outra pessoa tem também. oi? Igual que outra pessoa também tem, né? Exatamente. Como eu estou falando de desigualdade, quer dizer que não é igual. Quando a gente fala desigualdade social, a gente está se referindo ao fato de que na sociedade existem muitas e muitas pessoas pobres, na miséria, passando fome, inclusive, nesse contexto. E, por outro lado, a gente tem pessoas ricas, com muito, 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 muito dinheiro. Isso que é desigualdade social. Quando a gente tem uma concentração de renda na sociedade, quando a gente tem um grupo pequeno de pessoas que tem muito dinheiro, são milionários, bilionários, e, por outro lado, a gente tem um grupo grande de pessoas que são pobres, que estão passando necessidades. A gente tem uma camada intermediária, né, que não é nem rico e nem pobre, mas essa camada, infelizmente, ela é muito pequena. Quando a sociedade é mais igual socialmente, quer dizer que existem mais pessoas nessa faixa intermediária, nessa faixa que não é nem rico nem pobre. Infelizmente, não é o caso não é o caso do Brasil, né? A nossa classe intermediária, ela é muito pequena ainda. Então, para a gente ter uma sociedade mais igual, quer dizer o quê? Que a gente tem que ter mais pessoas dentro dessa faixa intermediária. Pessoas que não são nem ricas, que não estão com milhares de dinheiro, e que não são também pobres, né? Que não estão passando fome, que tem condições de vida adequadas. Coleguinhas, todos vocês já escreveram o nome do chat? Eu já escrevi já. Quem chegou aí depois, né, por favor, João e Pérez, escrevam o nome no chat, por favor, para registrar a presença de vocês na aula de hoje. Então, isso que é desigualdade econômica. Entenderam agora ou não? Sim, Eu Quer que entendi sim, explique de outra professor. forma ou ficou claro? eu entendi dessa forma. Ah, entendeu, Oi, né? professor, falou o Então, quê? então, vamos continuar, então. Então, já que vocês sabem o que é desigualdade social, existe uma relação entre a desigualdade social e a exclusão social. A exclusão social acaba provocando a desigualdade social. A desigualdade social e econômica gerada pela miséria, injustiça e exploração econômica tem sido um grande problema social enfrentado por diversos países no mundo. Para muitos, a desigualdade social no mundo começa com a introdução do sistema capitalista, onde há produtores e trabalhadores, ou exploradores e explorados. Nesse sentido, o conceito de exclusão social está intimamente ligado com desigualdade.
O texto aqui traz exatamente aquilo que eu falei. Existe uma relação da exclusão social, aqueles grupos que sofrem preconceito, aqueles grupos que são marginalizados, eles acabam sendo desiguais, porque eles não conseguem acessar direitos, eles não conseguem ter uma vida adequada, né, conforme todas as pessoas deveriam ter. O, o PET 2, né, dessa semana, a semana 2, né, do PET 2, né, o conceito, né, principal é esse, de exclusão social. A gente tem que lembrar que o processo de exclusão social ele é marcado pelo preconceito contra determinados grupos, que a sociedade ela tem preconceitos com relação a pessoas ou com relação a determinados grupos. E esse preconceito acaba favorecendo a exclusão, a marginalização dessas pessoas. Só que para a gente resolver isso, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que incluir essas pessoas, esses grupos, esses indivíduos. É a partir da inclusão social que a gente vai combater a desigualdade. A inclusão social é um conceito contrário à exclusão, ou seja, ela trata das diversas maneiras de incluir os seres humanos que por algum motivo estão excluídos da sociedade. Em resumo, a inclusão social é um conjunto de ações e medidas que priorizam a igualdade de direitos. Ela busca oportunidade de acesso para todos com o intuito de acabar com o problema da exclusão social. Projetos e programas de inclusão social, de inclusão de diversas instituições pelo mundo têm diminuído cada vez mais o problema da exclusão. Quais grupos, né, que a gente falou aqui que são excluídos? Vocês lembram? Pode abrir o microfone e falar. Os negros, As mulheres, as mulheres, os homossexuais e os nordestinos. Além disso, os moradores de vilas e favelas, né? Eles, Oi? Esses grupos, eles são excluídos socialmente. A gente está falando agora de inclusão social. A inclusão social é o contrário da exclusão. E se a gente quer acabar, né, diminuir as desigualdades sociais, a gente tem que incluir socialmente esses grupos na sociedade. Que é isso que está sendo apontado aqui. A gente tem que, a gente, enquanto sociedade, tem que criar políticas para incluir esses grupos. Você quer falar, Antônio? Pode falar. não pode deixar, porque eu apertei errado aqui. É que eu vi que você levantou a mão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Péricles, você que chegou no andar da carruagem, você conseguiu entender? Tem alguma dúvida? Péricles, está me ouvindo? Então, é isso que a gente tem para debater, né? A gente tinha para debater sobre a semana 2 do PET 2. Quero ouvir vocês agora. Ô, professor, o PET tem a semana 1, 2, 3, assim vai. Por que não pode copiar tudo, aí depois, com o caminhar da carruagem, for responder? Então, o PET, né, do projeto de tempo integral, né, as chamadas disciplinas integradoras, né, que é projeto de vida, educação para a cidadania, comunicação e linguagem, enfim. As disciplinas do projeto, elas não têm um PET anual. Aliás, nem mesmo as do regular têm um PET pronto do ano inteiro já. Eles são entregues, né, do regular é entregue geralmente, a gente tem acesso a ele no final do bimestre.
anterior. Por exemplo, o segundo PET, né, o PET do segundo bimestre. A gente teve acesso a ele no final do primeiro bimestre. A gente não tem ele a gente não tem o PET do primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Ele não é, como ele é, no caso, feito pela secretaria, ele não é disponibilizado para nós de imediato. Ele é entregue só depois. Respondido? Sim, obrigado. Mais alguma dúvida? Alguém quer pontuar alguma coisa? Quer perguntar? Não, precisa não. Suas aulas, Agradeço a participação de vocês. Estou disponível para qualquer informação que vocês queiram. No Conexão, no Google Sala de Aula, né? Ou então pode mandar alguma mensagem pelo WhatsApp. Vocês 4, né, que estão aqui, vocês já acessaram o Google Sala de Aula? Não, eu acessei Conexão Escola 2.0. Então, mas é Ô, porque o professor, Conexão... eu não Pode consigo falar, entrar, Pérez. não. Conexão Eu não Escola? consigo entrar, não. Aliás, foi no regular que eu fiz isso. E no regular eu sou professor de história, né? Eu trabalho no Alisson desde 2016, e de manhã eu trabalho com o terceiro e com o nono ano. E estou com vocês, né, do tempo integral. No regular, eu recuperei uma mensagem que a Ana Rosa já tinha postado no grupo. Quem está no grupo desde o início também tem acesso a isso. Ela mandou um e-mail com uma foto, né, com o e-mail de todos os alunos e como que vocês fazem para acessar esse e-mail. Aí depois, né, que vocês têm já estão acessando esse e-mail, é só entrar no site do Google Classroom, Google Sala de Aula, que vocês conseguem acessar. Depois, vocês podem me perguntar que eu respondo, que eu auxilio vocês em como vocês conseguem acessar. Pode falar, Alex. Ah, não. Eu entendi errado aqui. Aperto errado. Então, tentem acessar, por favor, porque essa que vai ser a plataforma utilizada. Ô, professor, o Google Sim. Sala de Aula também não dá para assistir, dá para fazer, não? No Google Sala de Aula é que vocês têm tudo. O que a gente está querendo, que eu estou pedindo aqui, é que vocês acessem o Google Sala de Aula, porque é nele que a gente vai trabalhar. Isso não é uma imposição da escola, não é uma imposição minha. Isso é o próprio Estado que determinou. Aí, se vocês ficarem... Tem alguns alunos que estão insistindo em querer ficar só no grupo do WhatsApp. E não é dessa forma que o Estado quer que a gente trabalhe. Tá bom. Entendi, professor. Aí vocês tentem, por favor, acessar o Google Sala de Aula. Inclusive, para quem tá com espaço aí no celular, eu baixei, tem um aplicativo, Google Classroom, Google Sala de Aula. Vocês baixando o aplicativo, se vocês baixarem o aplicativo, vocês acessam uma única vez e sempre vai estar conectado. Quando vocês quiserem ver qualquer informação da turma, é só abrir o aplicativo. Google Sala de Aula, que chama o aplicativo. Procura na... Oi. Deixa eu te atrapalhar aqui. Esse Google que você está falando, de memória pesa quantos? Fala de novo, de quanto o quê? De memória pesa quantos? Memória? Eu não É. sei. Eu baixei aqui, mas eu nem olhei qual que é a memória dele. Eu não sei, eu posso te falar depois, você me manda uma mensagem no WhatsApp que eu olho aqui com calma, eu te informo direitinho quanto que é como é que fala? Quanto espaço, né, que ele ocupa. Ô, professor, então aqui. Pode falar. Professor, suas atividades só vai mandar pelo Google Sala de Aula? A gente vai postar somente no Google Sala de Aula, por isso que eu estou falando aqui para vocês acessarem.
Se o aluno entrar em contato, alguma coisa assim, eu até posso ver se eu mando para ele. Mas, olha só, você vai ficar entrando em contato com cada um dos seus professores para ficar pedindo material toda semana, sendo que se você utilizar o Google Sala de Aula, você vai ter tudo que você precisa. O que é mais fácil para você mesmo, inclusive? Você quer falar, Professor, Alex? professor, eu vou baixar esse aplicativo que você falou comigo. Se não pesa muita memória, eu abaixo, porque meu telefone só tem 16 GB só. Eu também, vou Entendi. abaixar aqui. Então, baixem ele, porque aí é mais fácil de vocês ter todas as orientações, ter todo o material que está sendo produzido pelos professores. A postagem no grupo, a postagem do vídeo, né, das explicações no grupo do WhatsApp não vai ocorrer mais. A não ser que se o aluno entrar em contato comigo e pedir, eu posso até passar para ele, mas a postagem no grupo não vai ocorrer mais. Porque a gente já tem essa, é, essa forma, né? Essa plataforma que o Estado está oferecendo. Lembrando que quem tem o Conexão Escola, o Conexão Escola, gente, ele é o quê? Ele é uma ponte, ele é como se fosse um acesso ao Google Sala de Aula. Você entra no Conexão Escola para depois ir para o Google Sala de Aula. Um de vocês falou que tem o Conexão Escola 2.0, não é Eu isso? tenho. Então, você consegue você tem acesso ao Google Sala de Aula pelo Conexão Escola. Ah, entendi. E lembrando que o Conexão Escola, ele tem dados patrocinados. O governo do estado, ele paga a internet para você acessar esse aplicativo. Ah, Vocês entendi. sabiam disso? Não. Eu não sabia, não. O Conexão Escola 2.0, ele tem dados patrocinados, né? Você não precisa de dados móveis para acessar. Isso, assim, teoricamente, você consegue mesmo. Mas pode ser que não seja tão rápido. Mas os dados são patrocinados. São pagos pelo Estado. Para Entendi. você, especificamente para esse conteúdo, para esse aplicativo, você consegue acessar sem ter internet. Pessoal, então eu agradeço a todos aqui a presença de vocês. Vou encerrar a aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, né? Tudo aqui que eu falei, essas informações por último, inclusive, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa específica, pode entrar em contato. Todos vocês estão no grupo do WhatsApp, não é isso? Sim. Sim. Sigam as orientações do que é encaminhado para o grupo e acessem o Google Sala de Aula, né? O Conexão Escola, para vocês ficarem informados de tudo que está acontecendo. Você quer falar mais alguma coisa, Alex? Professor, amanhã vai ter aula de 1 hora até 5 horas? Não. Você tem que. Essa aula ao vivo, esse bimestre, cada professor, o professor vai fazer pelo menos uma aula ao vivo. Então, você tem que acompanhar. Nessa semana, eu não sei se vai ter mais alguma, vocês têm que ficar de olho nas informações do grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp vai estar informando se vai ter, se não vai ter, quando que vai ter. No grupo do WhatsApp. Entendi. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Então, até É. mais, gente. Abraços. Fiquem com Deus, se cuidem. Até mais. Até. Ô, Tonhão. Tonhão. Oi. Bora jogar Free Fire? Não tem Free Fire não, Zé. Vou abaixar. Você tem que abaixar ainda. Uhum. Vê se eu consigo. Você deve mandar meu ID pra você abaixar e me chama. Viu? João, você joga? Vocês podem sair, viu, por favor? Que está gravando. Eu tenho que esperar vocês saírem para eu encerrar a gravação. Tchau. Tchau.